Estamos de volta com o nosso programa Viva Melhor. Hoje que nós temos o prazer de trazer uma convidada que a própria história profissional, é a história do Sindicato dos Enfermeiros de Goiás, a Dione, que é uma enfermeira aí que luta há anos pela nossa categoria, minha e dela, dos enfermeiros. E nós estávamos aqui conversando, né, sobre as denúncias que os próprios enfermeiros podem fazer de situações que estão totalmente arbitrárias ao que deve ser feito. Como que é esse canal, Dione, de acesso ao sindicato? É site, é telefone, é presencial? Como que é? Bom, nós temos aí um e-mail de denúncias, né? Que é o CIEG denúncias @gmail. Sim. Né? Esse e-mail, né? Nós recebemos essas denúncias, elas protegem a identificação do trabalhador, né? Uhum. E dessas denúncias ali a gente tira as demandas, né? O que tem que fazer. É importante que se faça a denúncia. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho das questões, né? Que são cabíveis a denúncias e tudo, né? Sim. Então, é muito importante que tenha esse acesso, que todos os trabalhadores tenham esse acesso, né? Tem o telefone do sindicato também, tem o site do sindicato, que é o CIEG, Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Goiás. Lá tem todas as informações, todo o nosso trabalho, tudo que vocês precisarem, né? Nós temos lá no nosso site. Perfeito. Então, a própria rede social também, o Instagram, o CIEG tem Instagram também? Tem o Instagram, que é o CIEG mesmo, Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Goiás. Excelente. E a enfermagem, ela é uma profissão essencial, isso ninguém tem dúvida, mas nós sabemos que ela não tem o valor, ela não tem a valorização, valor ela tem, mas ela não tem a valorização que a gente ainda merece, né? E como que o sindicato trabalha para mudar esse cenário? Então, o trabalho do sindicato principal é que a gente tenha um link dos trabalhadores com o sindicato. Precisa de ter esse contato, essa acessibilidade, porque a gente só pode alcançar um trabalho se tiver a demanda, né? Que é a questão das denúncias, né? Do site, né? No site. Através dessas demandas, a gente começa a executar esse trabalho. Então, hoje nós temos assessoria jurídica, tem assessoria contábil, nós trabalhamos aí com o DIEESE, que é um órgão que faz, é um órgão federal, que faz toda a parte de pesquisa, né? Então a pesquisa de salário, do valor da cesta básica, para a gente estar comparando aí para poder fazer as negociações. Então o DIEESE é um amparo que nós temos assim em termos de pesquisa, um trabalho assim muito responsável, muito competente, né? Nós trabalhamos dessa forma, né? Então tem essas demandas e tem assessorias e tudo. É o trabalho nosso que a gente tem para executar, né? E como eu já disse também, dentro dos conselhos nós estamos representando os trabalhadores, né? No conselho nós temos uma voz ativa, né? Um trabalho assim bem permanente, sabe, responsável, ali para que todas as políticas de saúde que os direitos dos trabalhadores sejam alcançados através das políticas de saúde. Né? E principalmente nas conferências de saúde, que é onde que os trabalhadores ali eles levam essas demandas também na conferência, principalmente os trabalhadores do Sistema Único de Saúde, né, do SUS, levam essas necessidades, essas demandas, né? E ali a gente está ali para fortalecer ali cada diretriz, cada proposta dos profissionais, né? Para que essas conferências elas saem do município, vai para a conferência estadual e dessa conferência ela vai para a conferência nacional, né, onde que são traçados todos os projetos de governo
né, para que a gente possa ter uma política de saúde digna, respeitosa, Sim. tanto para a sociedade, que tem uma qualidade de assistência, uma efetividade, né, um compromisso, e também na questão de saúde do trabalhador, dos direitos do trabalhador, como a saúde mesmo específica, que tem um programa específico de saúde do trabalhador, né, que o sindicato ele faz um papel excelente, ali, um papel muito rico ali dentro desse programa de saúde do trabalhador, né, que isso favorece muito, dá muitas condições, porque se o trabalhador ele não tem saúde, não tem como ele exercer. Não tem saúde da população. Não tem como exercer um trabalho com qualidade, né, com responsabilidade, se ele está doente. Sim. Né? Então, a gente acompanha bem, faz um bom trabalho ali Bem dentro dessas conferências. Sim. E quais foram as maiores conquistas, né, que você presenciou do sindicato ao longo desses anos? A questão do avanço, né, da enfermagem, mas assim, o que marcou muito mesmo foi a questão do piso da enfermagem. Né? Na verdade, o piso da enfermagem ele vem numa história aí de luta também do projeto das 30 horas de enfermagem, que muitos anos, né, que nós que temos aí de luta, né, que hoje ele está ainda, ele não foi ainda, nós não desistimos das 30 horas, estamos lutando ainda, mas nós mudamos aí um pouquinho o jeito de caminhar, né, para o piso da enfermagem. Né? E nós tivemos aí grandes conquistas, mas também dentro nesse processo de execução a gente tem várias dificuldades também. A própria execução do piso trouxe outros problemas. Outros problemas. Que iriam aparecer mesmo. Exatamente. Né? Iriam aparecer mesmo. Agora é sanar esses problemas que foram acontecendo, né? Que os gestores ali, os empregadores foram tentando ajustar para sair menos do bolso e para a próxima luta, né? Com Exatamente. certeza. Então, assim, do piso, dessa luta aí da questão do piso, hoje nós estamos aí na PEC 19, né, que é a luta para esclarecer bem que as pessoas ainda acham que é 30 horas para a enfermagem, né? Não são as 30 horas para a enfermagem, mas que o valor do pago do piso salarial seja vinculado à jornada de 30 horas, que hoje 40. É vinculado à jornada de 44 horas. 44. Então, é uma grande luta e nós precisamos da sociedade, nós precisamos das faculdades, né, para que estejam apoiando, né, nessa luta, porque assim é algo muito grandioso para nós. Não diz respeito só à categoria, né? Isso diz respeito à saúde da população. Vocês não têm ideia, a Johnny tem, mas talvez a população não tenha ideia do número de enfermeiros adoecidos porque tem que trabalhar em 2, 3 empregos para levar comida para dentro de casa. Quase todos os dias, assim, infelizmente, né, a gente tem uma notificação de morte de profissional enfermeiro, profissional da enfermagem, assim, tá muito alto o índice de mortalidade, morte mesmo por homicídio ou suicídio, né? Suicídio, por outras questões também de saúde, né? Às vezes a pessoa ela vai entrando no quadro de depressão ali profunda, de doença mental mesmo, profunda, que ela chega a tirar a própria vida. Né? Então isso é muito triste. Né? E o burnout, então, na enfermagem já virou sinônimo ali, ó. Você tem burnout, você é enfermeiro. Você é enfermeiro, você tem burnout. Exatamente. E é muito triste a gente normalizar isso. Muito triste. Né? Porque só quem teve sabe o quanto é pesado. E uma profissão que cuida da saúde, né, da população, imagine você estar com o pai, a mãe numa situação de fragilidade na UTI e que a vida dele está confiada a profissionais que são obrigados a trabalhar horas e horas. O nível de atenção não é o mesmo. O nível de entrega, nem que a pessoa queira, é o mesmo. E ela, inclusive, é um dos motivos de muita depressão e ansiedade na enfermagem. É saber que ele não consegue
fazer tudo o que ele precisa fazer pela saúde das pessoas que ele cuida, numa situação em que ele está exausto. Exatamente. Hoje com os meios de comunicação, né, a acessibilidade. Então, eu acredito assim que esses problemas e essas ficaram mais evidentes. Ficaram mais evidentes, exatamente. Sim. Porque às vezes a pessoa estava ali morrendo e cuidando da pessoa e sorrindo como se nada tivesse acontecido. Hoje não, ela fala, olha, eu sou ser humano também, eu também preciso de ser cuidado. Então hoje as pessoas já estão mais esclarecidas, sim, os profissionais já estão assim, estão evidenciando muito. E falando nisso, eu queria aproveitar aqui a oportunidade também de falar sobre a subnotificação desses agravos relacionados a condições de trabalho, à saúde do trabalhador. Que a subnotificação, quer dizer, não tem a notificação que representa o quantitativo de pessoas doentes. Então, assim, essas pessoas elas precisam de ter essa notificação. Né? Para gerar dados reais. Eu falo assim, quando a gente fala do Disque Denúncias, né, é justamente para que o profissional é um canal aberto ali para ele poder se comunicar da dificuldade que ele tem passado, né? Quando a gente vai para o Ministério Público do Trabalho com a questão para a gente trabalhar aí a questão trabalhistas, né? Aí eles falam, não, quantos comunicados você tem, vamos supor assim, um acidente de trabalho, no local de trabalho. Muito subnotificado. Né? Quantos você tem notificado lá? 3, 4. E é obrigatório. E a gente sabe que não é isso. Quem trabalha na área, quem trabalha sabe o quanto todo dia tem acidente de trabalho, todo dia tem alguém se expondo ali um acidente de trabalho. Né? E não tem notificação. Quem conhece a notificação não tem. Apesar que tem as comissões, aí que tem específica para isso, né? Ainda não tem. Isso acontece até mesmo por medo de perder o emprego. Exatamente. Então, só que precisa disso para a gente poder melhorar. Sim, a gente precisa desses dados, a gente precisa desse comunicado, né, dos trabalhadores aí, tá bem próximo ao sindicato, ao Conselho também de Saúde, o Conselho de classe, seu conselho de classe, né? Porque a gente precisa de saber o que está acontecendo com o trabalhador para a gente poder fazer alguma coisa. Realmente políticas, né? Voltadas para números reais. Quando a gente tem os dados reais de tudo que está acontecendo, fica mais fácil da gente poder estar lutando por aquilo, até questões mesmo jurídicas, né? Que a gente precisa de ir. Fica bem mais fácil para a gente poder ter as nossas conquistas. A denúncia é anônima? Não, a denúncia, a pessoa no sindicato, ela pode se identificar no sindicato. Mas quando a gente pega essa denúncia, a gente não expõe os dados da pessoa, né? A gente somente esse princípio de sigilo. Exatamente. E o Ministério Público também ele né, protege. Ele protege isso também. Então não tem risco nenhum. É o único lugar, gente, que o trabalhador tem de falar, eu sou Dione, eu estou com problema de saúde, que eu estou com problema no meu local de trabalho e eu preciso de alguém para me ajudar. Qual é o outro local que você vai ter condições de... Não adianta ficar debatendo só na internet. Não adianta ficar chorando nos grupos, reclamando nos grupos, porque a gente faz parte de vários grupos, a gente só vê reclamação. No grupo. Manda o contra-cheque para mim poder analisar, para ver o que está acontecendo. A pessoa tem medo de mandar, não precisa ter medo do seu sindicato, o sindicato é seu, é um representante seu, sabe? Sim. O sindicato está ali para proteger o profissional, sim, né? Com certeza, perfeito. E aí a gente falou do piso salarial, né, para as pessoas entenderem, ainda não é o que a gente merece, né, vamos ressaltar, mas já é uma vitória, é uma vitória que quem trouxe foi de uma forma muito trágica, que a gente foi bem visto e teve apoio de várias esferas para chegar a essa conquista, porque foi a pandemia, eu não tenho dúvidas disso, né? Que era já uma luta, sim, mas que a pandemia trouxe uma certa rapidez. A gente pode falar por que não foi muito bem visto?
Pode falar? Claro. Uma das coisas que a gente percebe, assim, que não foi muito bem visto, por quê? Porque as empresas hoje, elas pensam que o piso da enfermagem é o valor máximo que tem que se pagar. Não, porque hoje o enfermeiro hoje, a gente vai ser bem claro para vocês, o piso é 4.750. Mas tinha enfermeiro antes do piso que recebia R$1.800, R$2.000. Trabalhando 44 horas semanais. Exatamente. Então esse piso ele veio para regularizar, olha, nenhum enfermeiro pode receber menos de 4.700. E as empresas acham que não, que é o máximo. Então, enfermeiro que às vezes ganhava muito mais que isso, 8.000, 9.000, 10.000, ele foi exonerado para contratar um de 4.700 e a pessoa aceitar, né? Então, assim, é complicado a situação. E outros problemas que nós vimos, os gestores que estão com o bolso cheio de dinheiro, choramingando, que não ia ter como pagar, que a enfermagem estava prejudicando, né? A enfermagem estava prejudicando o governo da prefeitura tal, o governo do estado tal, a ter recursos para a saúde. Gente, aí voltou a população contra o piso também, que até isso eu escutei várias coisas, escutei assim, isso vai ser muito complicado esse piso, porque agora os gestores vão vai ter demissões em massa para ter poucos profissionais, porque não tem dinheiro para manter. Mas não é que não tem dinheiro, é porque eles não querem, né? Não querem. Exatamente. E normalmente a população, às vezes, acaba protegendo pessoas que não estão em acordo com os interesses deles, né? Exatamente. Então é bem triste. Outra coisa que eu vi acontecendo do piso, esse piso, viu, gente? R$4.750. Foi, além de demissões, contratar estagiários. Coloca um enfermeiro, vários estagiários com salário de R$700, R$800, dentro da lei de estágios que nós temos no Brasil. E esses estagiários fazem o trabalho, né, quase que todo, do conhecimento que ele tem naquele momento ali da graduação. Limitado ainda, claro, né? Não tem experiência, claro, né? Porque as empresas aceitam estágio no terceiro período. A regulamentação dentro do nosso conselho é que pede que seja no mínimo na metade do curso, 50% do curso. Mas as empresas, se for nas empresas que são, que intermediam esse estágio, né? É terceiro período. O que um aluno de terceiro período consegue de gerir espaços, meu Deus, de saúde? Então, assim, além de fazerem isso em relação aos estagiários, também começaram a delegar, infringir mesmo o código de ética e a lei do exercício profissional. Começaram a delimitar ações que são privativas do enfermeiro para técnicos. E aí, como tem o piso do técnico também, voltaram a contratar auxiliares. Para pagar menos. Para pagar menos ainda. É outro problema, problemaço, né? O auxiliar, a gente sabe que era para ser uma profissão que inclusive estava, né, quase ali, deixando os últimos auxiliares. Retornou a ação do auxiliar. É a força política, né? A força política que as empresas têm, e aí, né? é importante que a população entenda que isso não é um interesse só da enfermagem. Isso é a saúde da população que está em risco. É a saúde da população que está em risco, né? Você pega um profissional que estudou ali na graduação no mínimo 4, 5 anos, se especializou, tem experiência, né? Praticou pesquisa e a nossa categoria é formada por outros profissionais, só que o enfermeiro é o habilitado, né, para várias funções que são privativas dele. Uma delas gerir, né? Exatamente, não tem como. Não tem como. Então, o piso foi um marco e também trouxe outros problemas. Muitos problemas. Que vocês devem estar, né, cheios para resolvê-los, né? Porque são vários. Um desses é a questão do repasse também, outro problema, né? Que repasse, porque o hospital que atende mais de 30% SUS, né? Sim. Ou o hospital, por exemplo, as OS, né? E os municípios também, eles têm o repasse, que é um complemento para que o município ele tenha condições de pagar. Como, assim, eles
eles colocaram aí que foi uma decisão muito em cima e a gente, né, que tem que ter o orçamento e tudo. Então tem esse repasse do governo que isso aí veio para prejudicar. Por quê? Porque quando se atrasa aí, por exemplo, o governo ele pode até repassar no dia certo, mas a empresa ela pode segurar, porque o enfermeiro ele não tem como ele saber quanto que ele está recebendo, né, de complemento e quando chegou esse quanto complemento. Quanto que é realmente daquela prefeitura, quanto exatamente, então fica 2, 3 meses, 4 meses sem receber o complemento, né, e o complemento lá na conta, vamos na conta da prefeitura, na conta do estado, né, não tem na nada, conta do hospital. Nada muito certinho não a respeito tem nada disso? muito certo, então, nós estamos aí que isso é um problema nacional, né, então assim, as federações aí existe até o fórum, né, que estão trabalhando aí para poder ver de que forma que a gente pode melhorar essa situação, né? Mas é uma situação assim muito difícil, né, para o profissional. Com certeza, com certeza. E a gente precisa também do apoio da população, com certeza, né? Exatamente. Porque que seja apoiando as nossas causas nesse sentido e não indo contra o enfermeiro. E esse é um trabalho, falo muito para os meus alunos, é de formiguinha. O sindicato tem um papel dele, o conselho regional tem, o conselho federal tem, a associação o profissional tem o seu mas papel. o profissional, então, uma das limitações que eu mais vejo hoje na enfermagem, que a impede de acordar para todo o seu potencial, é a falta de união, de corporativismo e de defender a própria profissão. Então, a gente sabe que não é todo mundo que bate a mão no peito e fala: eu amo ser enfermeira, eu luto pela minha profissão, né? Por causa de todos esses problemas, né? Devido a todos esses problemas que nós falamos aqui da profissão. Então, muitos entram numa corrente aí de achar ruim, mudam de profissão. E essa desunião, essa falta de corporativismo, né, de consciência de classe ali dentro da própria profissão, eu vejo também que é um dos fatores que limitam o nosso pleno desenvolvimento. Exatamente. Aí a gente fala de questão de corporativismo, né? A gente vê um exemplo, nós tivemos aí com a OAS, nós tivemos um problema da questão de escala, que teve uma súbita mudança de escala que não favorece nem um pouco para o trabalhador e muito menos põe em risco a saúde dos pacientes a serem atendidos, né? Uhum. Porque uma jornada, um profissional que trabalhava uma noite e descansava ele está descansando, ele tem uma noite para descansar. Agora, com essa alteração dessa jornada de trabalho, que ele passa a trabalhar todos os dias, 8 horas por dia, então quer dizer que quem entra aí às 5 horas da tarde, ele vai trabalhar até 1 hora da manhã, 5, 6, 7, todos os dias. Todos os dias. Quer dizer, todos os dias ele vai ficar sem dormir. Sim. Porque quem consegue descansar dormindo todos os dias 2, 3 horas da manhã? Porque a maioria das pessoas, dos profissionais, eles trabalham longe, à distância, ainda depende de deslocamento, né? Então, se todo dia ficar sem dormir, né? E a gente percebe que essa questão de falta de corporativismo e de cooperativismo, né? Que as pessoas tem uma lista de profissional querendo assumir a escala para demitir os outros que estão lutando com o sindicato para poder ter uma escala justa, que não ofereça risco, que tenha condições de atender. Porque um paciente que um profissional pega ele para os cuidados, né, presta os cuidados de 7 horas da manhã até as 7 horas da manhã, são 12 horas de assistência com aquele profissional. Então, como o enfermeiro e a enfermagem, ele é de profissional de cabeceira, de beira-leito, então ele tem 12 horas ali acompanhando. Vai dar vai ser difícil até, inclusive, de fazer continuidade desse cuidado. Aí o paciente vai passar por 3 profissionais de 8 horas, né? Então, assim, e o vínculo do profissional, né, com o paciente, onde fica, né? E qual que é a justificativa do empregador? Simplesmente querem fazer essa escala, e a gente acha até que é até uma retaliação por uma ação judicial que nós
nós conquistamos, que o sindicato conquistou, né? E eu acho que a gente foi até uma retaliação, porque nada justifica, de repente, mudar, né? É mais um ato antissindical da empresa, né? Para poder enfraquecer o sindicato, né? E aí, o que acontece? Tem uma lista de pessoas que estão sendo admitidas com aquela jornada, né? E aí fica muito claro para o trabalhador, olha, vocês não querem, tem vários que querem. Tem um monte de gente, é isso que eles apresentaram para nós. E isso vira uma verdade absoluta ali. Aí é o sindicato que é fraco, é o sindicato que não soube trabalhar? Não, gente, é a empresa que tem uma decisão, né? E ela tem autonomia, mas ela não quer fazer uma negociação com o sindicato, por quê? Né, que ela não quer fazer essa negociação com o sindicato. É como se a empresa separasse e o funcionário tivesse que escolher ou direitos ou trabalho. É muito triste, né? E nem tudo, então, é bonito como se vê, né? Como você chega no hospital e vê aquela coisa linda, todo mundo bem uniformizadinho lá na recepção, aquela recepção linda, maravilhosa. Mas não sabe o risco que está correndo. Isso. É por isso que nós, como entidade sindical, nós defendemos o concurso, defendemos aí o concurso no SUS, né, que tenha concursado, porque o concursado ele é mais preparado. Em Goiás está difícil. Em Goiás está difícil. Né, então nós temos uma herança aí de organizações sociais de quantos anos de hoje? Pois é. E hoje, gente, para você passar no concurso, todo mundo sabe, qualquer tipo de concurso você tem que estudar muito, você tem que conhecer. São os profissionais mais preparados. Eu não estou desmerecendo aqui os colegas que estão hoje prestando e são seletistas, né, que não são concursados, que estão segurando o nosso SUS aí com toda a responsabilidade e capacidade. Mas quando se tem um concurso público, ele tem uma garantia, né? Uma garantia de soltar a voz, uma garantia de dizer o que passa, o que está passando ali naquele local, e uma garantia também de mostrar para o paciente que não é bem aquilo que ele está vendo que é na assistência, não. Com certeza. Né? Então, é uma oportunidade. A gente vê, a gente precisa de mudar essa história da enfermagem, a gente precisa de mudar. Tem muita coisa, nós tivemos muitos avanços, né? Como aí a UPIs da enfermagem, como aí áreas de autonomia, né? Assim, o que a gente conseguiu sobreviver diante do Covid, eu acho que mostrou para toda a população que o profissional ele é capaz e ele está preparado, porque a assistência foi uma assistência não assim como é esperado, mas numa emergência não tem como, foi uma surpresa, uma pandemia que não tinha como, mas os profissionais estavam ali prontos, preparados e cada um mostrou a sua competência, né, na assistência. Sim. E nós vimos a enfermagem em todos os campos, né, lutando no Covid, na pesquisa, lá na linha de frente, na gestão, na distribuição das vacinas para a população. Na vacina, na vigilância, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, perfeito. Né, em todas as áreas. Perfeito. Essa participação. Com certeza. Johnny, então foi um prazer enorme tê-la aqui conosco hoje, né? Eu gostaria que você repetisse os contatos do e-mail e também do site da CIEG, que nós vamos colocar aqui na tela. Certo. E as portas do Viva Melhor estão sempre abertas para você vir discutir temas tão importantes como esse. A enfermagem precisa que nós dialoguemos mais sobre esses direitos, essas lutas. E as pessoas, a população precisa ver, né, o outro lado do que às vezes eles veem nas redes sociais, na televisão. E só com a informação eles vão chegar a esse tipo de entendimento. Certo, então, mais uma vez eu coloco aqui à disposição, né, de vocês, à disposição de toda a população também. Nós estamos prestando um trabalho principalmente para a população, estamos à disposição aí dos trabalhadores, né, das universidades, estamos à disposição dos alunos acadêmicos, né? A gente precisa, os acadêmicos, nós precisamos de ter uma proximidade maior, né, com o corpo acadêmico, porque é daí que vem o conhecimento, né, do valor do sindicato, do valor do conselho de classe, né? Então a gente precisa de ter esse momento, sim. E
acessem aí o Instagram do sindicato, que é o CIEG, Sindicato dos Enfermeiros de Goiás, né? E também através das denúncias aí, que é o ciegdenúncias@gmail.com, né? E o site do CIEG também, que é o Sindicato dos Enfermeiros, né? Do Estado de Goiás. Eu quero dizer assim, que eu como presidente, atual presidente do sindicato, nós estamos à disposição de todos vocês, e eu quero dizer que a nossa luta, ela continua com garra, com persistência, buscando aí, ajudando os enfermeiros a se encontrarem com autonomia, né, na defesa dos seus direitos, se empoderados aí dos seus direitos, né? Nós estamos disponíveis aí, e a nossa luta é essa, né? Nós queremos aí o melhor, e como a gente começou o nosso bate-papo aqui, nossa conversa, justamente que cada um de vocês tenham esse desejo no coração de querer fazer com que a nossa enfermagem, que a nossa profissão, ela venha crescer cada vez mais, né? Que ela venha ter mais direito de voz, mais visibilidade, que tenha uma voz ativa, tanto na política quanto em todas as áreas, né? Nos melhores espaços, que venham ter essa voz, né? E nós estamos aqui para somar, nós estamos aqui como uma rede de apoio para todos vocês, seja trabalhador, seja comunidade, seja o acadêmico, né? Seja os políticos também, que nós precisamos muito de ter essa representatividade na política, mas nós precisamos também de ter essa conquista, né, no meio político, porque sem política a gente não tem como a gente sobreviver também. Perfeito. E hoje vimos que a força da enfermagem está na união, na coragem, na representatividade. Cada conquista trabalhista, cada melhoria nas condições de trabalho e cada direito garantido são frutos de muita luta, mobilização e amor por uma profissão que é sinônimo de cuidado e dedicação. O sindicato é a voz coletiva que ecoa as necessidades de cada profissional. E o diálogo é o caminho para a valorização de todos nós que merecemos muito esse respeito. Verdade. Não se esqueça, baixe o aplicativo na TV Alegria, em qualquer dispositivo com internet, e nos siga nas redes sociais, @TV Alegria Oficial. Boa noite e até o próximo programa Viva Melhor. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau.